Saudações, queridos e queridas, aqui quem vos fala é Daniel do Old School Vibes e hoje estamos aqui para falar sobre algo diferente. Falei para vocês que o canal ia ser dedicado a vários tipos de nerdices, né? Não só videogames, como filme, e hoje nós vamos falar sobre aqui, ó, gibis, HQ. Quem conhece isso daqui, quem sabe o que é obra-prima. Eu já falei, tem vídeo no canal aí, que eu não sei nem onde deixei. Ó, aqui ó, já falei sobre essa obra-prima aqui, que é Akira, ou OVAs, né, o filme, tá? Que não tem quase nada a ver com o mangá, tá? Então os dois são obras desse gênero aqui, que é Katsuhiro Otomo. A gente não precisa se adentrar. A ideia aqui agora é falar para vocês, não para o cara que conhece. O cara que conhece já sabe muito bem o valor disso daqui, já sabe muito bem o que se trata isso daqui, mas eu quero apresentar para você que está procurando um mangá ou um anime, um OVAs, né? No caso não temos um anime, não temos uma série, né, em si, mas nós temos aí um mangá para você assistir. Para você assistir, para você ler, pode ser assistir. Se você baixar digital ali, assistindo digital, pode ser que seja assistir. Mas falar sobre isso daqui. Antes de mais nada, eu quero pegar aqui para vocês. Essa daqui, ele teve vários formatos, né? Aqui teve vários formatos. Mas esse daqui foi por onde eu conheci, que é a versão da americanizada da Editora Globo. Eu nem sei se ainda existe a Editora Globo, tá? E foi onde eu conheci. Inclusive eu tenho aqui a número 1, que eu guardo na embalagem bonitinha até hoje, né? Preservar. Ela já estava meio surradinha quando eu vi, porque ela sabe aquele fim de prateleira. E aí eu guardo ela para deixar bem guardadinho. Mas ela aqui de 89, se não me engano, né? Foi onde eu conheci na banca a história desse gibi, vou falar gibi, tá? Porque na minha época eu falava gibi, e esse daqui realmente é um gibi, a versão americana é um gibi, não é um mangá, tá? Isso daqui eu conheci numa banca, né? Papelaria, livraria, uma banca aqui na cidade, onde eu moro. Quando eu era pequeno, meu pai levava eu para comprar revistas, e como era um pequeno cacaroto de 10 anos na época, 10, 11 anos, eu comprava muito a Turma da Mônica, tipo Patinhas, que eu herdei do meu pai, né? Meu pai sempre gostou muito de Disney, então comprava Mickey, Pato Donald, Almanac Disney, quem lembra aí. E eu vi isso daqui. Na verdade, eu vi essa capa, né? Que era um. Eu vi essa capa, achei bonito, nunca tinha tido contato com nada de mangá, nada de anime. Estamos falando de aí 88, 89, por aí. Então eu não tinha esse conhecimento. Aí eu olhei, folheei, achei bonito, e a partir daí mensalmente a gente ia na banca e comprava a revista. Então, inclusive aqui atrás, nessa daqui que é a edição número 8, ela custava 850 cruzeiros. Em Manaus era 1.100, CR cifrão, acho que era cruzeiros. 1.100 é de 91, ó. Tá? Vou colocar aqui pra vocês, ó. Número 8, aqui tem os dados. Eu tô sem óculos hoje, tá? Porque a luz estava dando reflexo. Mas ó, tem o valor aqui, se a câmera pegar. E o valor em Manaus, que era outro preço, não sei porquê, acho que é por causa de exportação. Exportação, que era muito longe levar, né? Então era uma exportação. E aqui na última página, ó, tem Akira, o filme, breve no cinema perto de vocês. Então eu tava anunciando ainda o filme. A gente sabe que naquela época as coisas demoravam, né? Essa revista é de 91. E a gente sabe que o filme é antes, da década de 80. Então com certeza demorou pra vir aqui no Brasil, né? Ninguém assistiu Star Wars em 77, assistiu em 78, 79, se bobear 80. Né? Então, tem aqui até comentário, ó, do Jorge Lucas, ó. Isso é verdade, né? George Lucas e Steven Spielberg, né? Então foi assim que eu conheci. A Editora Globo, ela coloria
né? Tudo, então você sempre tem, diferente do mangá, ele tem uma colorização, né? E você vê no estilo gibi americano mesmo, de trás para frente. E já a versão, deixa eu pegar aqui uma aberta, essa daqui é uma versão relançada, tá? Pela JBC, que é onde a gente sabe que faz bastante mangá, bastante anime. Ela foi relançada atualmente, tanto é que eu estou até lacrado aqui. Por quê? Quando acabou esse daqui, a editora Globo, ela fez um conglomerado desse daqui, acho que era um ou duas embalagens. Ela parou no 40 e pouco e ia até 45. Então ela parou, lançou um conglomerado desse daqui e eu não conseguia, lógico, não consegui comprar já. Isso daqui levou anos na minha vida para acabar, né? Faz as contas aí, saía um por mês, 12, tem 48 GB, eu tenho 4 anos comprando isso daí. E eu lembro que acompanhava com um amigo meu, amigo de infância aí, saudoso Ramon, se estiver assistindo, um beijo para você. E a gente pegava o gibi e lia junto, né? Às vezes assinava, meu pai pegava lá, assinava não, descia, ó, isso daqui com a Akira tal, descia, lia junto, ou no máximo emprestava um pro outro. E aí eu nunca fiquei sabendo o final de Akira, porque depois não tive mais porque comprar esse conglomerado, você, né, 4 anos na vida num Kakaroto, você de 11 para 15, os objetivos mudam, né? E aí saiu recentemente esse daqui. Varia muito de preço, tá? Na JBC você não acha, você acha as livrarias parceiras dele. E varia muito de preço, vai pagar aí de 60 a 500 reais, tá? De quem estiver vendendo. É aquela coisa, o cara comprou 10, deixou guardado e agora não tem mais, né? E aqui segue o padrão normal, né? De um mangá, tá? Tudo bem que ele é tamanho HQ americano, mas ele segue a ordem de um mangá, não é pequenininho igual o mangá, tá? Vocês estão vendo aqui pela minha mão, tá? Então, ele, né, tem a contracapa aqui, certo? Então, bonitão. Tá. E aqui atrás ele tem, você tem as primeiras, né? Ele começa aqui, né? E de trás para frente, como todo bom mangá, né? Ó, vai falando aqui da história, né? Como fazia, e aí tem um colorido, aquelas primeiras páginas só, e aí depois é tudo preto no branco, preto e branco até o final, né? E se você por acaso pulou essa parte do vídeo, aqui nós temos sempre, ó, fim. Então você vai pegar aqui, você vai falar fim, pô, acabou, e sempre tem um aviso aqui da JBC, ela sempre coloca um aviso, né? Começa de trás para frente, né? Então ela sempre avisa, que não vai achar o aviso, mas ela sempre tem um aviso aqui, tá? Então, esse daqui é o resumo. São várias edições aqui, né? Esse daqui é 3, eles foram até o 6 aqui, vocês podem ver, tá? Foram até o 6, então são mais grossos, ó, esse daqui é mais fino, esse daqui mais grosso, né? Então eles têm mais edições dentro ou não, tá? Eu acho o colorido, temos que dar braço torcer, os parabéns aí, ó. Eu acho o colorido dessa edição pior que o colorido da editora Globo. Deixa eu pegar uma comparação aqui, ó. Você tem o colorido atual e o colorido da editora Globo, tá? Eu gosto mais, esse daqui, ele, se olhar pela cara aqui do Tetsuo, ele tá meio aquarelado, né? Ele parece muito aquele Juiz Dredd vs Batman. Ele tá meio aquarelado, e aqui você já vê os traços, sim, mas colorido por dentro lembra mais coisa americanizada, né? Eu gosto mais da versão americana aqui, mas é questão de gosto, tá? É questão de pintura aí, né? A arte é a mesma, não muda nada. Para você que quer saber do que se trata o Akira, tá? Eu vou dar um resumo rápido que é para você se interessar, que nunca assistiu, nunca leu, tá? Japão, Neo Tóquio, a história se passa, todo gibi você tem, deixa eu pegar aqui a edição 1 ou 2, até a 2 está na embalagem já. Todo o comecinho do Akira, praticamente todos, ó, você tem um resuminho aqui, né? Alguns ele explica desde o começo o que estava acontecendo, mas a história é futuro, eu não vou lembrar o ano, tá?
mas é coisa que já passou. Ó, então, 2029, alguma coisa assim, não passou, tá próximo. Neo Tóquio teve uma guerra mundial, um novo tipo de bomba explodiu em Neo Tóquio, ficou uma cratera naquela. Acho que a guerra acontece em 99, né? E ficou uma cratera naquele Tóquio, acabou Tóquio, construiu um novo Tóquio em volta, né? A nova cidade foi construída ao redor da antiga cidade, né? E aí nós temos a apresentação desses adolescentes que vivem em escolas públicas, são baderneiros, são roaceiros e tem gangue de moto. Eles são moleques de 16 anos aí, que é a turma do Kaneda, né? O Kaneda, o Tetsuo, Yamagata, que são a galera que aparece aí no começo e aparece também logo no começo nas cenas de ação aqui, né? Esse daqui é o Kaneda, que é o principal do filme, do coisa, né? Esse daqui é o Tetsuo, que é o melhor amigo dele. E eles vivem de fazer arruaça, existem gangues, né? E a gangue mais poderosa e mais briguenta entre eles é a gangue dos palhaços, a gangue mais respeitada, né? Vamos dizer assim, mais porra louca. E temos também aí a situação de que eles são baderneiros e eles estão no começo de ambos, né? O filme muda os fatos não, ele muda a ordem dos acontecimentos, tá? Estou falando da história do mangá, a história do Ovas é diferente, principalmente o final, é outra coisa. É lógico, tem que resumir uma puta obra dessa, né? Mas o começo, a briga que tem lá da gangue, é uma coisa que acontece mais ou menos lá pro meio, né? Quase no meio, vai. Acho que é 12, 13 que começa, tá? Acho que até um pouquinho antes, no gibi. Então eles vão para essa Neo Tóquio, vão lá andar num lugar abandonado, com bomba e tudo mais. E aí, um desses tem um acidente, aparece um rapaz mais velho, um moleque mais velho, eu não sei nem se eu vou achar eles aqui, talvez eu ache, tá? Que eles têm um certo poder de paranormalidade, são crianças com rosto de velho, e eles têm esse poder de paranormalidade, ele aparece na frente do Tetsuo se assusta da moto, cai, explode tudo, e o pessoal vê esse moleque desaparecendo no concreto, tá? Aí nisso chega o exército vem, estava atrás desse moleque paranormal, que fugiu, né? E prende todo mundo, leva todo mundo embora, leva a molecada de volta para a escola, são cenas engraçadas que eles apanham o professor de educação física, e só que leva o Tetsuo some também e o Tetsuo vai para o laboratório. Resumindo, eles descobrem que o Tetsuo tem também um certo poder de paranormalidade, tá? E eles têm um número na mão, aparece um número na mão, para mostrar essa paranormalidade deles, para mostrar o número que eles estão sendo de estudo, né? Eles são estudados. Eu estou falando aqui, folheando, mas tentando achar a cena de um, talvez eu tenha que pegar um e o dois, tá? Para poder achar. E aí você tem por trás organizações que estão tentando pegar essa criançada também, roubar essa criançada, que são anti-governo, e o governo sabe de um projeto, né? Existiu uma dessas crianças super poderosa que chama Akira. Ele é o número 10, ele tem o número 10 na mão, tá? E ele é o mais poderoso aí de todos ó, aqui ó. Achei no Giro, tá vendo? São mais ou menos essas crianças aqui. Então eles ficam cansados, velhos, tá? Eles precisam tomar remédios para controlar a paranormalidade deles, né? E drogas, né? E o Akira não. O Akira acaba descobrindo que foi ele que causou aquela destruição de Neo Tóquio e aí congelaram ele, tá? Tetsuo descobre que ele é poderoso, falam que talvez ele controle o Akira está congelado embaixo da terra, onde vão construir um novo estádio das Olimpíadas que vão ser disputadas em Tóquio. E Tetsuo volta para a gangue, só que nisso ele começa a consumir muitas drogas, porque as drogas acalmam ele, não tem o remédio do exército, mas ele vai consumindo um nível sobre-humano, tá? Ele não consome num nível humano normal, ele vai consumindo, e nisso ele assume a gangue dos palhaços, nisso tem a briga da gangue dos palhaços, perdemos personagens, perdemos heróis, perdemos vilões, e nessa briga maravilhosa aí o Tetsuo e o Kaneda viram inimigos, tá? O Tetsuo vê que não pode ser mais comandado, quer ter sua própria gangue, vai embora
e vai tentar abrir o caixão onde está o Akira. No que ele tenta controlar o Akira, no que ele tenta trazer o Akira, né? Ele entra nesse abrigo subterrâneo, aí traz o Akira, o exército tenta destruir ele com um satélite chamado Sol, tá? Disparar e destruir, e ele vê que não é tão a nível do Akira. Aí nesse inteirinho aí ocorre brigas de gangues, o Kaneda, que é uma pessoa normal, briga do exército, briga com o pessoal que quer sequestrar aí os meninos que são contra o exército, né? São tipo uma brigada, vamos dizer assim, é uma organização secreta, tá? E nisso eles vão pra lá, até que causa um trauma no Akira. Ele vê a morte de um dos amigos dele, que é um daqueles moleque, e destrói Tóquio de novo, mais uma vez. E ao destruir Tóquio, tudo volta para aquele cenário Mad Max, certo? Ele pega os sobreviventes, fica com o Akira meio que só mostra para ele, viu? Não queira me enfrentar aqui, vai dar ruim. Não chega até um embate, tá? Mas dentro da mente dele, ele sabe que ele é o segundo. Extremamente poderoso, constrói essa organização, faz uma gangue ali que manda em Neo Tóquio. Aí você tem os sobreviventes, pessoas tentando sobreviver, dilúvio, Mad Max, mundo Mad Max, e essa gangue mandando ele como rei, e vai ter mais demonstrações de poder. Aí você tem o envolvimento do exército dos Estados Unidos tentando entrar no Japão. Eles sabem do que se trata, e aí você tem gente sendo infiltrada com coceira no olho. Então, quer dizer, é uma bagunça. Não sei se o meu olho vai ficar vermelho aí no vídeo. É uma bagunça, sim, uma bagunça legal. É um resumo muito raso do que eu passei pra vocês, tá? Vocês têm personagens extremamente cativantes aí, até os secundários como a Kai, o Ryu, que é o irmão dela, eu não vou lembrar do cara, o Rato, né, que é o cara da organização aí, o general, sabe? Até os personagens secundários têm histórias muito convincentes, tem motivações muito convincentes para todos os personagens. Todos os personagens têm um porquê estar ali, até os membros da gangue do Kaneda tem um motivo. Pessoal que você acha que já morreu, volta. Aqueles personagens mais rasos no início, eles aparecem de novo e constroem algo mais profundo com os personagens principais. Então é uma história foda. Eu arrisco dizer, eu tenho assim, não muito conhecimento sobre mangá, um pouco mais sobre anime e tokusatsu, que são que eu gosto, tá? Principalmente os antigos, né? Porque quando eu assistia, vamos falar assim, uma época que eu assistia bastante, era anos 90, 80, 90. Então, assisti muito Macross, Dragon Ball, Guerreiras Mágicas de Heihar, Sailor Moon, Pokémon. Então, esses mais antigos eu assistia bastante, sabe? Macross, já falei de Macross, né? Samurai X, que mais? Evangelion. Eu assistia muito e na época que estava saindo ainda. Então, assisti um pouco depois, né? Assisti bastante animes novos depois, mas acho que era muito bem construído as histórias nessa época, porque era uma época que o Japão, hoje a gente tem muita cultura japonesa e coreana em filmes e doramas, né? Então tá muito forte, mas nessa época não, nessa época era muito fraco o cinema oriental, tá? Você tinha aí não vou lembrar o nome do diretor que fez Han, que era um dos ferrados aí da época, né? Fez aquele filme do Samurai, mas era muito aquém do que era o cinema americano. Então eles focavam muito em anime. Se você comparar as histórias de Evangelion, a história do Macross, dá pra você transformar facilmente num anime, num dorama, numa série, né? E de tão sério que era, de tão valores humanos que tinha. E o mangá mais ainda, né? Que é mais do que Berserker, não precisa nem falar, né? Tá? Nós vamos falar tudo isso daí, tá? Pra quem não conhece esse lado e tal, mas o que ele tá falando, né? Esse seriado aí. Quem não conhece isso daí, depois nós vamos falar, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é que se você assiste o filme Wallace,
Você vai adorar. Vou pegar você. Primeira vez, coloquei o Obras. Que coisa linda de 89. Bonito, bem desenhado, bem estruturado, ação. Aí você fala, tá, acho que resolveu meio rápido o negócio, né? Aí você vai pro mangá. Não quer ler em preto e branco do lado ao contrário? Pega a editora Globo, tem aí PDF na internet, você vai ser difícil achar para comprar. Você achar caro. Mas pega, baixa aí e vê em colorido, bonito, no estilo americanozão. Você vai falar que é uma obra de arte. Katsuhiro Otomo, além de ser um puta criador, eu vou mostrar aqui pra vocês. Pra mim, eu desenho, tá? Eu fiz desenho, faço minhas obras, minhas artes. Pra mim, é o melhor desenhista que já existiu. Existe ainda, tá? Não é que ele já morreu. Eu vou... Em tudo. Ele é completo em tudo. Em fisionomia, em detalhes, em cenários, tá? E ele faz aquele mangá meio uma mistura das coisas, tá? Ó, aqui eu vou mostrar uns desenhos para vocês, ó. Aqui um tanque de guerra, né? Deixa eu... Gosto muito do traço das pessoas. As cidades, então, ó. Nossa, ele... Janelinha por janelinha aqui. Eu vou deixar alguns... Olha esse daqui. Olha essa cidade. É uma página praticamente com poucas falas, mas olha o detalhe de cidade na mão. Sabe? É um mestre realmente. É um puta desenhista. Põe um anime. Põe um Ovos pra você assistir. Ovos, quando eu falo, é um filme de anime, tá? Porque anime é a série, né? Como se fosse um dorama. E o Ovos tem um filme lá, vai ter duração um filme, 2 horas, acabou. Põe lá pra você ver o desenho, pra você ver como que é. Coisa maravilhosa. Então, estava procurando algo de ficção baseado mais ou menos nos dias de hoje. É um pouquinho futurista, tá? Ele é futurista dos anos 80, como imaginava que ia ser os anos 2000. Mas não tem carro voador. Mais ou menos aqui, um Blade Runner, vai. Tá esperando um Blade Runner, algo mais assim, sem carro voador, um futuro mais pé no chão, mais aqui, e aí tem aquele apocalíptico. Eu falo Mad Max para você se ambientar num cenário de destruição, né? O pessoal usando pneu, roupa rasgada, comendo lata de comida, que acha, fazendo arma, né? Aquelas coisas, mas é dentro de uma cidade destruída, então não é, o ambiente não é deserto igual Mad Max, é as ruínas da cidade, tá? Eles estão dentro das ruínas da cidade. E você estava procurando aí, tem romance, tem amor, tem tudo isso daí que você está procurando também, tem. Quem lê o mangá sabe que tem, e aquela cena que ele está esperando 30 GB para poder ter aquela cena. Então é muito bom a motivação dos dois principais, que é o Kaneda e o Tetsuo. Apesar de ter o nome Akira em si nem fala, tá, direito. Nem fala, então não é mas é dele, é o filho, não, é Tetsuo e Kaneda. São os dois principais, são os dois ali, a motivação, a história, a amizade entre os dois, a inveja que tem depois, tá? Cara, é muito humano, vale a pena, vá atrás disso aí, pega essa obra de arte aí, hoje você acha de qualquer jeito, tá? Pesquisa aí, download do Google, né? Download do mangá Akira. Quiser comprar, compre, olha que bonito. Lindo, lindo, né? Linda essa edição para colecionador, né? Não precisava nem ter mais aquele outro lá da editora Globo, mas eu mantenho porque foi algo que eu ganhei do meu pai quando era criança, então é uma capa mais bonita que a outra. Então vale muito a pena se você for atrás. Dá uma pesquisadinha. Eu levei aqui quase um ano para ir comprando aos pouquinhos, tá? Comprei primeiro 6 porque eu não sabia o final, né? E depois fui comprando aos pouquinhos cada um e fui... O 4, que foi o último, eu cheguei a achar por R$500. Depois baixou para 200 e eu acabei comprando por 80.
tá? Eu fui pesquisando, tem muita livraria que tem isso daí, tem muita livraria que tá meio calhada agora, tá? Então vale a pena se você quiser, se você gosta de ter, se é o carinha que tem todos os magazinhos do Dragon Ball, do Berserker, de tudo lá, né? Do One Piece, nossa, você tem One Piece no teu quarto, né? Então, ó, só isso daqui, ó, vale a pena você ter, senão você abaixa e lê, e aí você vai ver por que a galera fala tanto de Akira. Bom, é isso, pessoal, vamos mudar um pouquinho, falando um pouquinho de outra cultura geek, de mangá e anime, tá? Vou falar de outros assuntos, vocês escrevam aí, mandem mensagem pra mim falando do que mais vocês querem que eu fale, tá? Vamos ver se no próximo a gente fala um pouquinho de Tokusatsu. Eu percebo que a galera gosta muito de Changeman aqui no canal. Os vídeos de Changeman, mas são só shorts, né? Bomba. E nem é meu Super Sentai, que é o grupo, né? Favorito. Mas é lógico que a gente gosta de Changeman, né? Então vamos ver se eu falo sobre isso. Eu vou deixar aí mais 2 vídeos para vocês escolherem, ver o que a gente está falando ultimamente. E agradeço o apoio de vocês. Curta, comente e compartilhe. E a gente se vê no próximo vídeo.